Pessoal, questão 673. Pede para a gente calcular a bissetriz externa AP, que eu chamei de Y, de duas formas. A primeira, usando a formulazinha da bissetriz externa, e a segunda, usando o teorema da bissetriz externa e a relação de Stewart. Primeiro, então, a gente vai usar a fórmula da bissetriz externa. Lembrando que, nesta fórmula, o A, B e C são os lados do triângulo. Como a gente está falando da bissetriz externa em relação ao A, a gente vai usar a formulazinha em relação ao A. Então, aqui SA é igual a 2 sobre o módulo de B menos C. Então, vamos lá. O B é o 6, o C é o 12. Então, 6 menos 12, que multiplica a raiz de B vezes C, então 6 vezes 12, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Então, primeiro vamos calcular o P. O que é o P? É o semiperímetro. Os lados são 12, 12 e 6. Como a gente quer o semiperímetro, eu vou dividir por 2. Somando 24 com 6, 30, sobre 2 dá 15. Então, a gente vai ficar com 15 menos 6 e 15 menos 12. 2 sobre 6 menos 12 dá menos 6, como está em módulo 6, que vai multiplicar a raiz de 6 vezes 12 vezes 9, 15 menos 6, e 15 menos 12, 3. Novamente, aqui, ao invés de multiplicar para depois tirar a raiz, eu vou fatorar. O 6, ele é 2 vezes 3. O 12, ele é 2 vezes 6, portanto, 2 vezes 3. O 9, ele é 3 vezes 3. E o 3 é o próprio 3. Juntando em parzinhos, tem um parzinho de 2, tem um parzinho de 3, tem outro parzinho de 3, e aí vai sobrar um 2 e um 3. Portanto, aqui eu posso simplificar, fica 1/3, vai sair da raiz o 2, o 3 e o 3. Vai ficar na raiz o 2 vezes 3, que é 6. Aqui, posso cortar esse 3 com esse 3, e vai sobrar para a gente 2 vezes 3. Então, a resposta vai ser 6 raiz de 6. Agora, a gente precisa encontrar essa mesma resposta através do teorema da bissetriz e da relação de Stewart. Eu vou apagar aqui só o P, para a gente fazer a continha, a segunda parte, aqui embaixo. Bom, primeiro, eu vou usar o teorema da bissetriz. Externa, nesse caso, porque a bissetriz é externa. Diz pra gente que este ladinho aqui de fora, que é o 12, sobre este total aqui, que é o lado mais a projeção, mais o que foi prolongado, é igual a este ladinho aqui, sobre o que foi prolongado. Multiplicando o cruzado, a gente tem 12x igual a 72 mais 6x. Passo o 6 diminuindo aqui, vai ficar 6x, portanto, o x vai ser 72 sobre 6, que é 12. Então, aqui, teorema da bissetriz. Segundo, relação de Stewart. Relação de Stewart, temos esse carinha aqui, a gente achou que ele é 12, então aqui é 24. Agora eu vou considerar o triângulo ABP. Então, aqui, teorema de Stewart no triângulo ABP. O teorema de Stewart relaciona os lados de um triângulo
um segmento dentro dele. Por que dentro dele? Porque eu vou precisar saber essas duas medidinhas aqui, tá? Então, não posso considerar esse segmento aqui. Bom, olhando o triângulo ABP e aplicando o teorema de Stewart, o que temos? Temos que este ladinho aqui, que é o 12 ao quadrado, multiplicado, ao invés de ser este segmento aqui, vai ser o que está do outro lado. Portanto, 12 nesse caso aqui é igual, né? Enquanto este carinha aqui, que é o que eu quero descobrir, vou chamar aqui de... tinha chamado de y, y ao quadrado, vezes, novamente, ao invés de ser o segmento embaixo dele, é o outro. Vezes 12, vou apagar aqui para não ficar uma riscaceira, menos o segmento ao quadrado, que multiplica o lado que tem, que foi partido aqui por esse segmento. Então, 24. Vai ser igual ao produto desses três segmentos, o total e os dois pedacinhos. Portanto, 24 vezes 12 vezes 12. Repara que todos eles têm uma parcela de 12. Então, eu vou simplificar já. Aqui o 24 vai sobrar 2. Vamos lembrar aqui que é 2 vezes 12 e o 12 eu cortei. Então, aqui ficou 144 mais y ao quadrado menos 36 vezes 2, 72, igual aqui a 24 vezes 12. 84, 288. 12 vezes 12 vezes 2. Teria sido mais fácil pensar. Enfim, o y, então, vai ser 288 menos 144, que dá 144, mais 72. Então, 6, 1, 2. Bom, vou tirar a raiz. Lembrando que a gente fica só com a versão positiva, porque aqui y ao quadrado igual a 216, a gente tem que a resposta é y mais ou menos raiz de 216. Porém, é um segmento, então a gente quer só a parte positiva. O y, então, vou simplificar fatorar esse 216, dá por 6, eu vou fatorar por 6 porque eu já sei que a gente quer chegar na mesma resposta. Vai dar 3, sobra 3, aqui raiz de 36 é 6, então 6 raiz de 6, que é a resposta que a gente tinha achado pela fórmula, tá? Se quiser fazer certinho, fatora pelos números primos e agrupa em parzinhos, como a gente aprende lá no Fundamental. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.